um certo irmão eleito pelas igrejas para ajudar nesse ministério. Que irmão esse? Não sabemos. Que igrejas também? Ele não diz, mas o que é bonito é que igrejas elegeram uma pessoa, pelo menos uma, para ajudar nesse trabalho. E versículo 22 ele fala: com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em nós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, esses aí que ele não fala o nome, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por que eu estou citando isso? Mostrando o trabalho conjunto já de igrejas se juntando para, de uma forma cooperativa, fazer uma bela e grande obra. O fato é que igrejas mandando obreiros é algo que se iniciou naquela época e não parou até o dia de hoje. Uma igreja junta, ou 2 igrejas, ou 3, ou 10, não importa, se juntando para mandarem obreiros para pregar o evangelho, para fazer uma obra como essa aqui. Há uma diversidade muito grande de ministérios e nem vai parar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a atividade que nós chamamos de atividade missionária de envio de obreiros vai continuar até o fim. Que fim desta época, desta fase da existência da história humana? Qual será? A vinda do Senhor Jesus Cristo para reinar nesta terra, partindo de Jerusalém, durante 1000 anos, o que nós chamamos de milênio. Então nós crentes, em pleno século 21, no longínquo Brasil, longínquo com relação a Israel, devemos sentir o mesmo peso e responsabilidade que sentiram aqueles irmãos lá de Antioquia: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenham chamado. Toda igreja daquela época até hoje, até Cristo voltar, deve sentir este mesmo peso, esta mesma responsabilidade de enviar obreiros para espalhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e até fazer outras atividades afins. Isso é o que nós chamamos de missões. É isto. Como eu falei, não existe o termo missões na Bíblia da forma como estamos dizendo. O termo missionário, como ministério específico, como estamos colocando, não existe. Mas as atividades missionárias, as pessoas estão lá, claramente. Eu, inclusive, já li o início. Eu quero comentar sobre 2 conceitos muito comuns, mas não muito corretos, sobre missões, e já arrumar para o final da minha pregação. Primeiro conceito, falando de missionários, é achar que os que são enviados para pregarem, ou os missionários assim chamados, têm mais valor intrínseco como crentes do que os que enviam. Claro que os missionários se mostram mais dispostos a se sacrificarem pela divulgação do evangelho, a passarem por mais dificuldades, saindo da sua terra natal, muitas vezes com família, geralmente com família e tudo, para lugares estranhos, muitas vezes distantes, muitas vezes hostis, enfrentando todo tipo de adversidade, de dificuldade. Isso é muito bonito, digno de admiração, sem dúvida. É um trabalho duríssimo, dificílimo, que realmente requer
uma decisão, uma disposição enorme de sofrer pelo Evangelho, claro, mas não significa que o valor como crente, como um servo de Deus, de um missionário é maior do que um que não é missionário e que não foi enviado para esta missão. Se Deus lhe chamou então para enviar, não tente ser enviado, pois estará desobedecendo a Deus, estará fazendo algo na contramão do que Deus tem chamado você para fazer e não vai dar certo. Eu acho que é meio típico de todo recém-convertido que quer levar a sério a vida cristã. Eu entrei nessa. Alguns anos depois de convertido, comecei a ler história de missionários e tal, os famosos missionários da nossa igreja cristã e tal. Índia, China, África. Esse rapaz, para eu ser fiel mesmo, eu vou ter que ir para a África. Mas eu não quero ir para a África, mas eu tenho que ir, então eu não sou fiel. E tem mais essa, para pegar para índio, lá na África. Assim eu não sou fiel. Aquilo ficava atravessado na minha garganta. Aí o tempo passava, esse tem mais essa, e tem que ser índio canibal. Claro, índio que não mata os outros, prega o evangelho para índio que não mata, se bem que pode matar sem comer, mas o meu índio tinha que ser canibal. E para eu ser fiel mesmo, eu ia ter que morrer no caldeirão. Aí eu era fiel mesmo para valer. Só que 35, quase 40 anos depois, é fácil olhar para trás e quase brincar com isso, mas era uma angústia. Tudo bem, fui chamado para pregar logo depois da minha conversão e escrever algumas coisas e tal, mas durante um bom tempo a angústia ficava. Não sou um servo de Deus à altura desses que eu estou lendo a biografia. Esses aqui são servos, eu sou um servo de segunda categoria. Mas eu não queria ser um servo de segunda categoria, eu quero mostrar zelo pelo meu Senhor e meu Salvador. Será que ele não merece que eu vou lá para a África, ser comido pelos canibais? Mas o que eu faço com a Sandrinha? E com o Mauro Júnior já nascido, e a Suzana nascendo? Ora, foi só crescer espiritualmente, para eu entender que eu não tinha chamada para ir para a África, muito menos para falar para os índios, muito menos para canibais e que iriam de fato me assar dentro do caldeirão. Não era a minha chamada até aquela época, pelo menos, não sabemos o dia de amanhã. Aí eu me tranquilizei, com a disposição interna de, Senhor, quando e se tu chamares, me dá a graça, me dá o poder, me dá a atitude e a coragem de ir. Pronto, então só essa disposição para o dia que ele chamasse, se chamasse, uma disposição nem mesmo de ir, uma disposição de pedir que ele me ajudasse a ir, porque coragem eu não ia arranjar nunca de mim próprio. Aí eu me tranquilizei. E ao longo desse tempo, claro, eu tenho visto isso acontecer em alguns crentes que ficam requietos e de tanto lerem biografias de mártires cristãos e tudo, começam a se achar crentes de segunda, terceira, quarta categoria. Está errado. Está errado. Quando eu falo em crente de primeira ou segunda categoria, deixe-me explicar isso. Eu não estou dizendo que há um concurso para saber quem é um crente mais fiel. Você é terceiro, hein? Eu sou segundo, você é primeiro. Então, não. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu estou chamando de crente de primeira categoria? É um crente com um coração totalmente desejoso de agradar a Deus naquilo que Ele quer. Isso é crente de primeira categoria. Ele vai pecar, ele vai ofender a Deus, que todos infelizmente ainda pecamos aqui, vai ter os seus deslizes, vai ter os seus momentos de altos e baixos, tudo bem, mas eu estou qualificando de primeira categoria, é isto: é um crente muito sério no compromisso que ele adquiriu diante de Cristo e que realmente faz o que for possível, quer fazer o que for possível para ser o mais agradável a Deus
que ele possa, incluindo esse agradável, claro, serviço, amor a Deus, amor aos homens, tudo isto. Então isso é que eu estou falando de categoria de crentes. Então estejam atentos a esta responsabilidade de enviar, se você não é chamado para ser enviado. Lembre-se, como é que os enviados serão realmente encaminhados para as suas responsabilidades se não houver quem os envie? Tudo começa na igreja local. Então nós, como igreja local, devemos estar muito atentos para esta questão, ou este assunto de ser enviado e de enviar. Onde é que eu estou nessas duas categorias? Nenhuma, aí complicou. Agora eu vou discordar profundamente de você. Não, eu não sou chamado nem para enviar, nem para ser enviado. E nenhum minha área é outra. Não, aí tem uma coisa errada. Porque realmente enviar ou ser enviado envolve todos os crentes sem exceção. Esse desejo, esta vontade de ver o evangelho sendo espalhado. Agora, se você diz, eu vou espalhar em lugares distantes e tal, vou comentar sobre isso. Isso é uma coisa. Mas se você diz, não, a minha maneira de espalhar vai ser bem mais localizada, não é para lugares distantes, tudo bem, mas a vontade de ver o evangelho sendo espalhado, se você não a tem, sendo crente,